Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcos. Vou apresentar para vocês de forma geral todas as funcionalidades do Overtrack. O Overtrack ele é uma ferramenta para ganho de produtividade. Ele foi desenvolvido pensando justamente em melhorar a produtividade de equipes. Então a gente tentou reunir dentro da ferramenta recursos, né, e metodologias de gestão que possibilitem que as equipes trabalhem de forma mais sincronizada, de forma mais interagida, de forma mais colaborativa. E com isso, né, essas equipes elas ganhem produtividade, melhorando assim a produtividade da empresa como um todo, né? Então, essa aqui é a nova versão do Overtrack, foi lançada recentemente. Aqui vocês podem ver que eu estou com uma conta, né, gratuita, até para a gente fazer alguns testes. Então quem vê essa carinha aqui, se quiser assinar o produto, ele só pode clicar aqui, seja Premium, que ele vai ser direcionado para a área de assinatura de planos, né? E aí vocês podem fazer planos mensais, planos semestrais, planos anuais, tá? Os nossos valores começam a partir de R$ 14,99 por usuário, tá? Isso pago mensal. Tá bom? Para quem escolher pagar semestral ou anual, a gente tem descontos, né, que vão até 9% aí do valor total da compra. Tá bom, pessoal? Não deixem de verificar os nossos preços. Então, assim que a gente entra no Overtrack, a primeira tela, né, que nos é apresentado é essa tela aqui, que é a tela de gestão à vista. É onde vocês vão ter uma informação geral de como está o desempenho do usuário que acabou de acessar a ferramenta. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui em específico, esse usuário está com desempenho negativo, né? Então está com uma performance muito ruim. Tá? Então, no decorrer da apresentação, eu vou mostrar para vocês o que interfere nessa performance. Então, dependendo de como esse usuário usa o produto, essa performance cai. Aqui nós vamos ter um comparativo de ações recebidas versus ações concluídas. Como vocês podem ver aqui, o gráfico em laranja são as ações recebidas e o gráfico em verde são as ações concluídas. Aqui é quanto que essas ações já movimentaram, porque quando vocês criam uma ação, é opcional, né? Mas geralmente as pessoas colocam um valor que essa ação vai ser gasto. Então, à medida que essas ações vão sendo concluídas, vão sendo executadas, esse valor ele vai sendo somado aqui, né, para que depois a gente tenha uma noção de quanto que a gente já gastou, né, no decorrer do dia a dia da empresa. Tá bom? Então, aqui a gente consegue ver um overview de metas. Né? Naturalmente, ele vai trazer as 5 principais metas aqui, ele não traz todas. Né? Então, aqui vocês podem ver quantos por cento que está de cada meta. Aqui ele me traz um overview das ações. Aqui eu consigo ver de forma global quantas ações eu tenho atrasada, quantas eu tenho entregue, enfim. Eu posso clicar aqui em cima do gráfico também, que ele vai carregar para mim. Por exemplo, se eu quiser ver essas 11 ações atrasadas, eu posso clicar aqui e ele já vai me trazer todas as ações atrasadas, sem eu precisar ficar indo em várias telas para ver essa mesma informação. Então aqui ele sempre vai me trazer 5, né? Se porventura eu quiser ver mais, é só eu alterar o menu aqui e eu consigo ver todas as ações. Se eu quiser ver os detalhes de uma ação dessa, eu posso clicar aqui em ver detalhes. Isso vai permitir com que eu veja todos os dados desta ação, tá bom? Da mesma forma que eu cliquei aqui na ação atrasada, eu posso fazer isso com qualquer outro item aqui que ele vai me mostrar. Aqui eu tenho um overview de projetos, né? Então, vocês podem ver que tem 3 projetos, os 3 estão iniciados. Então, se eu quiser ver que projetos são esses, eu posso clicar aqui também. Então, ele vai me trazer uma telinha me mostrando como é que está o status desses projetos, quem são os gerentes desses projetos, tá? Essas pessoas que ficam aqui do lado aqui mostrando a carinha são os gerentes, tá? Eu posso ter mais de um gerente de um projeto, como a gente vai ver, mas por hora essas pessoas aqui que são donos desse projeto. Tá? Aqui do lado eu tenho várias informações. De novo, se eu quiser ver detalhes desse projeto, eu posso clicar nele. Né? Aqui eu consigo ver um overview de PDCA. Né? Os PDCAs estão em andamento, finalizados, enfim. Overview de plano de ação. Então aqui eu consigo ver quais planos de ação a minha empresa está rodando nesse exato momento, como é que está, né, o desempenho de cada plano de ação, ele sempre vai me trazer aqui. Aqui está trazendo zerado, é porque essas ações elas não foram concluídas ainda, por isso que traz 0. À medida que a gente vai concluindo as ações, esse número aqui ele vai mudando, tá bom?
Aqui, sempre que vocês cliquem no menu no meu Gestão à Vista, ele vai trazer a minha performance, a performance de quem está logado no sistema. Se eu clicar nesse menu do lado, Gestão à Vista Corporativo, ele muda a visão. Tá? Aqui eu estou vendo a performance da empresa como um todo, não mais do meu usuário. Vocês podem ver que agora a ação subiu para 40 ações. Então, isso aqui ele está pegando todas as ações da companhia. Aqui ele está pegando todos os projetos da companhia. Aqui todos os planos de ação e assim, né, sucessivamente. Tá? Então, as informações aqui são as mesmas, a gente só está pegando numa base global, que é onde traz todas as informações da empresa. Bom, o próximo menu aqui é o Kanban de produtividade. Nós desenvolvemos um Kanban para facilitar o ganho, né, de produtividade de cada usuário. Em vez, né, do usuário ficar controlando isso em ferramentas paralelas, ou mesmo em um papelzinho, ou anotando, enfim, né, aqui ele pode criar quadros, tá? Então ele pode criar quantos quadros ele quiser do Kanban, dar o nome que ele quiser para esses quadros, e a partir do momento que ele cria um determinado quadro, ele pode criar quantas trilhas ele quiser. Cada item desse daqui é uma trilha de um Kanban, tá? Então isso daqui, por exemplo, é uma trilha. Eu posso mover as trilhas conforme, né, eu precisar. Dentro das minhas trilhas, eu vou ter os meus cartões. Então, cada cartão desse daqui é como se fosse uma tarefa minha, né, em específico. Eu também posso mover essas tarefas entre as minhas trilhas, tá? Para facilitar aqui a minha vida. Eu posso clicar para ver detalhes, né, de um cartão desse, que ele vai me trazer aqui alguns detalhes. Posso fazer algum tipo de observação, que ele vai salvar essa minha observação aqui futura, né? Posso colocar uma data de entrega, tá, para essa atividade. Posso colocar um anexo, posso colocar um marcador, né, para que ele troque de cor, né, ali do ladinho. Por exemplo, vou colocar vermelho aqui. Então, quando vocês forem lá na ação, vocês vão ver que aqui do ladinho ficou vermelho. Então, é um marcador visual que eu posso utilizar também, tá? Eu posso colocar aqui uma data de entrega. Por exemplo, essa tarefa aqui eu tenho que entregar até o dia 9, né? Quando vocês fecharem aqui, ele vai trazer aqui para vocês um reloginho e dia 9 de agosto. Então, quando passar essa data aqui, esse cartão ele vai mostrar aqui vermelhinho, né, dizendo que já passou do prazo. Aqui eu posso editar, eu posso deletar, enfim. Então, a trilha também eu tenho essa mesma flexibilidade. Eu posso trocar de cor a minha trilha, né? Até mesmo para facilitar a minha organização. Então, eu posso dizer que, por exemplo, essas trilhas aqui, tudo que está aqui nessa trilha eu vou deletar. Eu não preciso mais executar isso daqui. Então, eu coloco, por exemplo, de vermelho, né? Tudo que está nessa trilha já foi feito. Por exemplo, são ações minhas que eu já fiz. Tarefinhas básicas do meu dia a dia que eu já executei. Então, eu movo aqui, por exemplo, do fazendo, né? E coloco lá no feito, né? Isso aqui é um exemplo que eu estou dando, né? Vocês podem organizar da forma que vocês acharem melhor. Então, para criar um quadro é super fácil, super tranquilo. Só clicar em quadro, digitar, né, um título aqui para o teu novo quadro. E aqui vocês vão colocar os itens, simplesmente apertando o Enter. Cada item desse daqui, ele já vai virar uma trilha. Então, por exemplo, aqui eu vou criar 4 trilhas. Quando eu salvar, as minhas 4 trilhas foram criadas, e aí eu posso movê-las, posso trocar de cor para eu me organizar, posso criar os meus cartões dentro de cada uma dessa, simples, digito aqui, super rápido, super fácil. Então, esse Kanban aqui, ele ajuda muito a melhorar a produtividade, né, pessoal, de cada pessoa. Se porventura eu quiser excluir esse quadro que eu tenho aqui, eu posso vir na opção aqui, excluir. Se eu quiser alternar de quadros, eu venho aqui em meus quadros, né? Então, produtividade, eu consigo mudar, né, de quadros aqui. Existem inúmeras possibilidades aqui para a gente estar trabalhando com os Kanbans. Bom, então, o próximo menu aqui é o nosso controle de metas. É um dos menus mais importantes do sistema, é onde a gente realmente vai trabalhar, né, com objetivos traçados, tá? Então, toda empresa ela precisa de metas, ela precisa cumprir metas. Então, quando a gente cria uma determinada meta, ela pode ser uma meta para a pessoa, né, que está utilizando o sistema, ela pode ser uma meta para o time.
né? Porque todo usuário ele pode ter pessoas que respondam para esse usuário, né? Então a gente chama isso de time do usuário, é como se fosse, imagina, um gerente, e abaixo do gerente a gente tem vários analistas. Então esses analistas eles fazem parte do time desse gerente. Então essas metas aqui para o meu time são justamente para essas pessoas, para esses analistas. E eu posso ter também uma meta para a unidade, uma meta para a minha empresa, uma meta global. Então essa meta não é minha, não é do meu colaborador, é uma meta da empresa, né? Então, aqui a gente tem algumas metas aqui já criadas previamente. Por exemplo, produzir 100 pacotes de biscoito. Isso é uma meta diária, que tem que ser atingido, né? Então, a meta no mês, a gente tem que chegar a 2.200, né, pacotes. Por dia, eu tenho que fazer 100 pacotes. Então, aqui ele só me dá uma curva de captura, né? Para que eu atinja essa produção mensal, eu preciso produzir 100 por dia. À medida que eu vou atualizando essa informação, essa curva de captura aqui ela vai sendo atualizada. Então, por exemplo, eu tenho uma meta de produzir 100 por dia. Se eu não estiver batendo essa meta, se eu estiver produzindo 70, 50 por dia, essa curva de captura aqui ele vai aumentando. Então, por exemplo, se 2 dias eu não bati a minha meta diária, aqui eu preciso fazer mais por dia para que eu bata a minha meta mensal. Então aqui eu consigo ter já um cálculo de quanto que eu tenho que produzir por dia para que a minha meta no mês ela seja atingida. Então o Overtrack ele já faz essa conta para você e já te deixa essa conta simples e acessível, né? Aqui a gente tem várias opções, posso criar um novo plano de ação, posso gerar gráfico, né, desse plano de ação, posso ver as ações, né, desse plano de ação, posso fazer lançamentos. Lançamentos é quando a gente vai alimentar esse plano de ação. Então, eu tenho uma meta aqui diária. Se eu clicar aqui em lançamento, eu posso dizer qual foi o valor que eu atingi naquele dia, né? Então, imagine que a gente está numa linha de produção que eu tenho que produzir 100 peças por dia. Chegou no final do dia, eu vou fazer o apontamento dessa produção. Então, eu vou dizer que, né, eu produzi, sei lá, 70 peças na data... 70 peças na data de hoje, dia 7, por exemplo. Então, quando eu salvo essa informação, eu estou dizendo para o sistema que foi feito 70 peças nessa data. Configuração de gatilhos, editar, excluir. Aqui eu posso ver as ações do plano de ação. Então aqui a gente tem algumas ações de exemplo para que vocês possam ver. Todas as ações elas são na metodologia 5W2H. Então eu tenho todas as opções aqui, o status dessas ações, se elas foram concluídas ou não. Aqui eu posso ver os detalhes, eu posso ir para a linha do tempo, eu posso exportar para um arquivo, né, XLS, para que eu possa analisar isso melhor numa tabela que eu já tenho no Excel, né, ou alguma coisa assim, ou num outro banco de dados que eu queira, né, fazer um BI, alguma coisa assim, mais global para a companhia, eu posso exportar essa informação também. Tá? Aqui metas para o meu time, né? Só tem uma meta aqui como exemplo, é uma meta mensal, tá? Vocês podem ver que aqui mudou, não é mais uma meta diária, ela é uma meta mensal. Como é uma meta para o meu time, aqui eu posso filtrar pelos meus colaboradores. Então, qualquer colaborador que eu clicar aqui, ele traria as metas, né, deste colaborador. Aqui são as metas para a unidade. Então, aqui eu tenho uma meta global da empresa. Aqui eu poderia filtrar as minhas unidades. O Overtrack ele funciona multi-empresas. Então, eu posso controlar, por exemplo, uma matriz e várias filiais. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ver os planos de ação da filial do Nordeste, por exemplo. Então, aqui iriam listar todas as filiais que essa empresa tem, né? Então, a gente só escolheria essa filial e iria trazer os planos de ação para essa empresa. Aqui é a mesma coisa, a gente tem todas as opções aqui desse menu. Então, para criar uma nova meta, super simples também, não tem complicação. A primeira coisa que ele vai me pedir é para quem é essa meta. Então eu posso selecionar aqui, né? Naturalmente ele vai trazer as pessoas da minha equipe, tá? Porque eu não posso criar uma meta para um colaborador que não faz parte da minha equipe. Quem tem que criar essa meta é o gestor dele. Então o Overtrack ele tem toda essa estrutura de pirâmide, né? Ele obedece rigorosamente à hierarquia de uma empresa. Então, se eu criei o meu time, eu vou criar metas para o meu time. Eu não posso criar metas para o time de outra pessoa.
Se porventura um determinado colaborador não esteja aqui, eu clico aqui do lado e já consigo fazer o cadastro do seu colaborador rapidamente. Depois que eu definir para quem que a meta vai, eu coloco um título para essa meta, escolho quem vai ser o atualizador, ou seja, a pessoa que vai fazer os apontamentos dessa meta, porque uma pessoa tem que ficar responsável para fazer os lançamentos. Então aqui eu vou escolher quem é que vai fazer isso. Vou colocar o mesmo usuário. Qual a periodicidade da minha meta? Tá? Vou definir que é uma meta diária, por exemplo. A unidade de medida, eu vou dizer que é a produção em caixas, por exemplo. Então, qual o valor diário que eu preciso bater de caixas? Vou colocar aqui, eu preciso produzir 600 caixas por dia. Quantos dias nós vamos trabalhar no mês? Nós vamos trabalhar 22 dias, né, no mês. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui produção de adoçante. Então, para essa meta específica de produção de adoçante, nós temos que bater 600 caixas diárias. Quando eu salvo essa meta, ela já vai estar lá no meu controle, já vai estar listado lá. Metas para unidade, né, foi o que a gente já conversou. A forma de criar a meta aqui não muda, é a mesma coisa. Então, super simples também, só vou escolher a unidade, quem é que vai atualizar a meta, e super fácil, não tem complicação. Bom, isso daqui é o nosso controle de meta. Se porventura a gente precisar ver o gráfico dessa meta, eu simplesmente clico aqui do lado, mando gerar o gráfico, que logo acima ele vai me trazer o gráfico para essa meta. Então aqui eu posso variar os meses, né? Naturalmente, cada mês que eu clicar aqui, ele vai me trazer as informações. Eu posso variar o ano também, se eu quiser ver um ano anterior, né? Eu posso fazer esse comparativo também. Um outro item interessante são os detalhes da meta. Quando eu clico em uma determinada meta, ele vai me carregar aqui os detalhes dessa meta, né? Quem que criou, quem é o responsável, enfim, todas as informações que eu preciso, qual é a performance, né, que está atualmente nessa meta. Aqui eu consigo ver os planos de ação que está ligado nessa meta. Tá? Se eu clicar aqui, eu consigo ver as ações, né, desse plano de ação. Então aqui eu tenho essas informações. Aqui eu posso gerar gráficos, né, por semestre, por trimestre, ou por ano, ou por um intervalo de datas, né, inclusive. Aqui eu posso fazer comparativo entre períodos. Então, por exemplo, se eu quiser comparar janeiro do ano passado com janeiro desse ano, eu posso fazer isso rapidamente aqui, só setando as datas, né? Depois eu seto o ano inicial, seto as novas datas e seto o ano final e mando gerar o gráfico. Aqui ele vai me trazer aqui um comparativo, né, de agosto de 2015 de agosto de 2016 com agosto de 2017. Porque aqui em 2017 não tem informação, por isso que ele não trouxe, ele só trouxe o de agosto de 2016. Então, se 2017 tivesse informações, ele ia trazer mais uma barrinha aqui com as informações de 2017. Aqui, como não tenho nenhum lançamento, né, para essa meta, eu posso inserir os lançamentos daqui mesmo, sem precisar ficar acessando outros menus. Aqui é a performance, eu consigo também ver um gráfico de performance, só selecionar de quando eu preciso ter essas informações que ele vai me trazer. Para que a gente veja o gráfico de performance, então eu vou aqui em 2016, que é quando a gente fez o apontamento, né, em agosto. Então ele vai me trazer aqui a performance que eu tive naquele mês, né, vai me trazer a minha meta, né, específica, o valor do apontamento, a minha performance por dia, né, aqui ele me dá as opções aqui para editar e deletar, né. Aqui eu tenho a minha performance que eu atingi lá em agosto de 2016. Então eu posso fazer comparativos aqui de várias formas para entender se eu estou melhorando ou não, ou estou permanecendo igual, né, com o passar do tempo. Então isso daqui é uma ferramenta muito fácil de usar, muito simples, e automaticamente ela traz uma visão muito grande do negócio. É um mini BI que vocês podem utilizar aqui dentro da plataforma Overtrack.
Bom, então o controle de metas, naturalmente eu não esgotei o tema, mas no geral é isso. Então minhas ações, aqui é onde todas as ações de vocês vão estar concentradas. Cada ação é uma tarefa que tem que ser executada. Então, ou a gente abriu uma ação para um colaborador, para uma outra pessoa, ou alguém abriu uma ação, né, para nós. Então, de qualquer maneira, aqui eu consigo ver as ações que eu recebi e aqui eu consigo ver as ações que eu enviei. Então, por exemplo, se eu vim aqui em ações recebidas, né, podem ver que aqui está o meu usuário, aqui é quando, né, a data limite que eu tenho para executar essa ação, o setor e o status dela. Então, aqui eu consigo ver se essa ação, por exemplo, está atrasada, eu posso entregar essa ação. Então, se eu já executei essa ação que está me pedindo, eu posso entregar ela daqui. Se eu quero ver detalhes dessa ação, eu posso clicar nela, que vai me carregar uma linha do tempo. É onde a gente vai poder ver todas as interações que tiveram nessa ação. Aqui eu posso colocar um comentário, né? Por exemplo, solicitando mais explicações de um determinado item. Talvez eu não entendi. Alguém me pediu para eu fazer uma planilha, por exemplo, ou para eu gerar um estudo, só que eu não entendi o que tem que ser feito. Então eu posso inserir um comentário aqui nessa tarefa. O dono dessa tarefa, a pessoa que colocou essa tarefa para mim, vai receber uma notificação, tá? Aqui em cima, aqui é a nossa área de notificações. Então aqui ele vai receber uma notificação de que eu coloquei um comentário na ação. Ele vai receber também por e-mail, tá? Então ele vai ser avisado quanto a isso. Se porventura eu quiser anexar um arquivo, eu posso clicar aqui, ou eu arrasto e solto o arquivo aqui dentro, ou eu clico e seleciono qual arquivo que eu quero. Então, se eu selecionar um determinado arquivo, ele já vai ser inserido também na linha do tempo. Então, a partir do momento que esse arquivo ele vai para a linha do tempo, o meu usuário lá na ponta, a pessoa responsável por esta ação, vai poder baixar esse arquivo também. Então, aqui a gente pode trocar informações até que essa tarefa esteja 100% concluída. A partir do momento que eu executei a tarefa conforme foi me dado, eu posso entregar esta ação. Quando eu clico em entregar a ação, a pessoa que abriu essa tarefa para mim, ele vai receber notificações, né, por e-mail e aqui também através da ferramenta, que essa tarefa foi entregue. Naturalmente, ele vai checar se eu fiz tudo o que ele pediu dentro dessa tarefa. Se eu tiver feito, né, essa pessoa ela vai concluir a ação. Mas se porventura faltar algum item, né, que eu acabei esquecendo ou acabei não fazendo, essa pessoa ela pode rejeitar a ação. Então, quando essa pessoa rejeita a ação, eu recebo notificações também que essa ação foi rejeitada e eu tenho a oportunidade de corrigir, né, o que eu não fiz. E depois que eu fizer isso, eu posso entregar a ação novamente e assim a gente vai fazendo até que essa ação esteja concluída em 100%. Tá bom? Então, aqui também eu posso reestimar o prazo da ação, né? Naturalmente, quem vai ver esse botão aqui é só a pessoa que criou a ação. Então, se porventura vocês abriram uma ação para um colaborador, só que realmente o tempo foi muito curto para que ele execute aquela tarefa, vocês podem reestimar o prazo da ação aqui, né, e justificar por que está sendo reestimado esse prazo, né? Então, a partir desse momento, esse colaborador vai ganhar um tempo a mais para executar esta ação. Bom, um outro item importante aqui ele não vai carregar todas as suas ações, porque vocês podem ter um número grande de ações e isso faria com que a ferramenta ficasse lenta. Então ele vai carregar uma determinada quantidade. Se as ações que vocês procuram não estiverem aqui, é só clicar no botão carregar mais, que ele vai carregar mais um lote de ações. E assim sucessivamente. Aqui também eu consigo pesquisar, tá, por uma determinada ação. Então, quando eu cliquei aqui, por exemplo, qualificar colaborador, ele me trouxe aqui o resultado, né, disso, ó, ação atrasada, enfim. Ele me trouxe aqui que eu tenho uma ação, né, com esse termo. Então, eu tenho uma ação encontrada com o termo qualificar, né? Mas se eu tiver outros,
Eu posso pesquisar aqui outros termos. Por exemplo, o nome ação, eu tenho 6 ações que tem essa palavra aqui, né, no título. Então, que eu consigo encontrar ações facilmente. Eu consigo também fazer buscas por uma determinada palavra-chave para que eu consiga localizar dentro, né, de várias ações. Porque aqui a gente está vendo um universo pequeno de ações, mas empresas trabalham com mais de 1000 ações. Então, eu preciso ter uma forma simples de localizar uma determinada ação em específico. Aqui as minhas ações enviadas, funciona exatamente da mesma maneira. Aqui onde eu vejo todas as ações. Então, quando eu falo todas as ações, são todas as ações que eu enviei, todas as ações que eu recebi, as ações que já foram concluídas, as ações que já foram entregues, todas as ações que já passaram, né, por mim, eu consigo ver nessa tela aqui. Então, essa tela aqui é onde vai trazer tudo, todas as ações do sistema. Aqui eu consigo ver, né, se é de plano de ação. Se for de um determinado plano de ação, ele sempre vai me trazer o nome desse plano de ação aqui embaixo. Se porventura for de um projeto, ele vai me trazer o nome desse projeto. Tá? Então, por exemplo, essa ação aqui ele é do projeto criar outro produto. Então, isso aqui facilita para mim. Se eu quiser jogar toda essa informação para o Excel, eu posso clicar nessa opção ou eu posso imprimir. Eu também aqui eu posso fazer alguns filtros. Eu quero filtrar todas as ações que estão em andamento. Posso clicar aqui que ele vai me trazer todas as ações que estão em andamento no sistema. Então, isso facilita para mim. Posso filtrar, né, por entrega fora do prazo, por exemplo, também. Então, ele vai me trazer sempre aqui todas as ações do sistema todo. Isso facilita bastante a nossa busca, né, para não precisar ficar entrando em plano de ação por plano de ação. O próximo item do menu aqui são os nossos planos de ação. Aqui eu posso criar um novo, né, e incluir ações para este plano. Aqui eu consigo ver quantas ações tem um determinado plano, né? Então isso facilita a minha localização aqui. Criar um plano de ação é muito simples, tá? Só vai colocar o título aqui, a data de conclusão dele. Se porventura você quiser vincular esse plano de ação a uma meta criada previamente, só selecionar qual a meta aqui. Mas se não quiser, é só deixar aqui em branco e preencher esses dois campos. Se o plano de ação for para a empresa, vocês vão marcar essa opção aqui, né? E aqui ele vai te perguntar qual é a unidade. Como eu falei para vocês, o Overtrack ele é multi-empresas. Então eu posso criar um plano de ação para uma filial, né, que fica talvez em outro estado, não tem problema nenhum, né? Então, agora, se o plano de ação for simples, não marca nada. Quando vocês salvarem, ele já vai vir aqui para a lista e vai estar pronto para receber as ações de vocês. Então, criem planos de ação quando a tarefa for simples. Por exemplo, eu vou implantar um 5S na minha empresa. Então, vocês podem criar um plano de ação chamado implantação de 5S. E aí, criar todas as ações, né, para os responsáveis dentro desse plano de ação. Agora, quando se tratar de algo mais complexo, que exigia um controle muito mais detalhado, aí a gente não está falando de plano de ação, nós estamos falando de projetos, né? Então, projeto geralmente é algo mais complexo, maior, que vai envolver um maior número de pessoas, um maior número de ações e que tem início, meio e fim bem definido, né? Então, aqui a gente pode acessar o nosso gerenciador de projetos através da aba Meus Projetos. Aqui eu consigo ver os projetos que eu tenho atualmente, né, sendo executados no sistema. Aqui esse gráficozinho azul, ele me mostra o andamento do projeto. Então eu já executei 67% do meu projeto. Esse gráfico em laranja, ele me mostra o orçamento que eu já gastei desse projeto, tá? Porque todo projeto ele tem um determinado orçamento, que pode ser definido ou não, né? Se vocês não colocarem esse orçamento, tudo bem, ele vai ficar como esse aqui de baixo, ele só não vai contar. Mas geralmente é muito importante ter o controle financeiro do projeto. Então aqui do lado eu consigo ver que eu já gastei 29% do meu orçamento para esse determinado projeto. Aqui do lado ele vai me trazer os gerentes desse projeto, tá? Eu posso ter quantos gerentes eu quiser. Nesse caso aqui, por exemplo, tem 2 gerentes de projeto. Esse aqui eu tenho 1 gerente de projeto. E para cada projeto eu posso ter também uma equipe para trabalhar nesse projeto. Tá? Então, quando eu venho aqui em gerenciar equipes, eu posso verificar aqui qual a equipe que está trabalhando nesse novo projeto.
Se eu clicar aqui em nova equipe, eu consigo criar uma equipe. Deixa eu ver se tem uma equipe. Não, não tem nenhuma equipe existente. Vamos criar uma equipe aqui. Simples. Aqui eu consigo colocar as habilidades que essa equipe possui. Por exemplo, vou colocar aqui desenvolvimento Java, né? Aqui eu vou selecionar os membros, tá? que vão fazer parte dessa equipe. Naturalmente eu posso selecionar mais de um, né? Vou selecionar aqui 3 membros para fazer parte dessa equipe. E aqui ele me pergunta se eu quero vincular essa equipe que eu estou criando ao meu projeto atual. Se eu quiser vincular, eu clico em sim e mando salvar. Nesse momento ele vai criar para mim, né, uma equipe já com essas pessoas que eu defini e já vai vincular essa equipe a esse projeto que eu estou trabalhando. Então, nesse momento eu tenho algumas opções aqui para trabalhar com essa equipe. Eu posso adicionar membros, eu posso ver detalhes, eu posso gerenciar os membros dessa equipe. Quando eu clico aqui em gerenciar membro, tem a opção aqui do ladinho para dar permissões para essa equipe no projeto. A minha primeira permissão aqui é enviar ações para o gerente. Porque como é que o Overtrack funciona? Como eu falei para vocês, o Overtrack ele obedece uma hierarquia. Então, quando o gerente do projeto ele cria uma equipe, ele pode enviar ações para a equipe não pode enviar ações para ele, né? Porque a gente entende o seguinte, o gerente ele é o gerente do projeto, então ele é o gestor daquilo, então ele é que vai deter o poder de atribuir tarefas para as equipes do projeto. Agora, se porventura esse gerente quiser que algumas pessoas da equipe enviem ação para ele, não tem problema, só que ele tem que vir aqui e tem que autorizar isso. Então ele vem aqui no determinado colaborador e autoriza que esse colaborador envie ações para ele. Ou ele pode tornar esse colaborador líder da equipe. Então, por exemplo, eu posso ter um projeto com 3 equipes e cada equipe eu tenho um líder diferente, que é a pessoa que vai criar ações para a equipe, que vai acompanhar, né, que vai criar relatórios lá para o gerente do projeto. Enfim, vai ser o braço direito daquela equipe nesse projeto que está sendo executado. Então aqui eu posso deletar esse usuário também, posso incluir membros, né? Então aqui onde nós estamos gerenciando a equipe do projeto. Voltando aqui na tela de meus projetos, né? Então aqui foi nesse projeto aqui que a gente criou uma equipe. Então se eu clicar no projeto, ele também me traz vários detalhes aqui. Vocês podem ver que ele me traz aqui quem criou, o número de ações, quanto que eu já gastei do meu orçamento, tá? Então, isso daqui ele sempre vai pegando um comparativo lá do orçamento que eu tenho disponível, já me traz essa informação aqui. Aqui ele me traz quantos por cento do projeto concluído, o orçamento utilizado, as datas de início. Aqui ele me traz a equipe que está trabalhando nesse projeto. Se eu clicar aqui, né, eu consigo ver qual é a equipe que está trabalhando. Naturalmente, se eu tiver mais de uma equipe trabalhando nesse projeto, vai me trazer todas as equipes aqui. Então, eu consigo ver quem são, quem faz parte, né, dessas equipes. Consigo gerenciar isso com facilidade. Aqui eu tenho algumas opções para trabalhar com esse projeto. Eu posso incluir ação, posso editar, posso concluir esse projeto quando ele estiver pronto. E eu também posso arquivar esse projeto por qualquer motivo que seja, né? Se esse projeto ele já foi finalizado, ou o prazo dele expirou, ou eu desisti de fazer esse projeto, eu não vou trabalhar mais nele, eu posso vir aqui e arquivar para que ele não fique poluindo a tela inicial. Aqui também eu posso trocar de projetos. Então, quando eu clico em meus projetos, ele vai me trazer os projetos aqui, naturalmente, que eu sou proprietário, e eu consigo alternar esses projetos para que eu consiga ver uma visão sem precisar voltar lá na tela inicial. Aqui eu tenho um mural do projeto, né? Então, esse mural é o mesmo aqui do mural da empresa. Quando eu venho aqui no mural da empresa, é uma ferramenta colaborativa. Aqui, o que vocês digitarem aqui, essa informação aqui vai para todos os usuários do Overtrack. Então, por exemplo, bom dia. Quando eu publico aqui, todas as pessoas que estão usando o Overtrack vai receber. E elas podem, né, gostar, elas podem comentar. Então, se eu escrever aqui um comentário, a pessoa que escreveu esse post, ele consegue ver esse comentário. Então, aqui é uma ferramenta de relacionamento, né? Uma ferramenta de comunicação corporativa. Então, através disso aqui, o RH, por exemplo, pode soltar comunicados,
pode dar avisos, né? Os gestores podem utilizar isso daqui para mandar mensagens de apoio ao time, mensagens de incentivo, publicação de qualquer conteúdo relevante que seja. Agora, eu posso também publicar dentro de um projeto. Então, por exemplo, se eu escrever um comentário e clicar em projetos, eu posso escolher qual projeto que eu quero. Então, se eu clicar aqui em nova campanha do Lice e publicar, essa publicação só vai estar visível dentro lá do projeto Lice. Então, se eu vir aqui em meus projetos, lá na nova campanha do Lice, em mural do projeto, ela vai estar aqui. Então, ela só vai estar disponível para ser visualizada dentro deste projeto. Então, somente as pessoas que acompanham esse projeto, seja um seguidor, seja uma pessoa que faz parte da equipe do projeto, seja um gerente, somente essas pessoas vão ter acesso a essa comunicação aqui. Aqui é onde a gente vê as ações que esse projeto tem, né? Essa tela aqui, eu consigo, ela obedece uma certa hierarquia também. Tanto essa tela, quanto, se eu vir aqui, isso é algo importante de ser dito para ficar claro como essa tela funciona. Se eu vir aqui também e clicar ver ações, ele vai me trazer aqui as ações desse projeto. Ou se eu clicar aqui e mandar gerar o gráfico de Gantt, ele vai me trazer também um gráfico de Gantt mostrando as ações desse projeto. Nesses três recursos, ele vai obedecer a seguinte hierarquia. Se eu sou o gerente do projeto, ele vai me mostrar todas as ações do projeto. Então, eu vou conseguir ver tudo, né? Vou conseguir ver todas as ações que foram trocadas, independente de colaborador, independente de status, vou conseguir ver todas as ações. Se eu for um seguidor do projeto, porque quando a gente cria um determinado projeto, eu posso adicionar quantos seguidores eu quiser. Quem são seguidores desse projeto também consegue ver todas as ações. Agora, quem faz parte de uma equipe, aí ele já não vai ver todas as ações, porque eu posso ter várias equipes, e para cada equipe eu posso distribuir projetos, eu posso distribuir tarefas diferentes. Então, uma pessoa que é membro de uma equipe, talvez ele não precise ficar vendo as tarefas da outra equipe. Então, o Overtrack ele não deixa que isso aconteça. Então, se uma pessoa ele é membro de uma equipe, ele vai ver somente as ações que ele recebeu. Ele só vê as ações dele, é só as ações que ele tem que executar. Se porventura essa pessoa for um líder daquela equipe, aí sim ele vê as ações daquela equipe. Ele vê todas as ações da equipe dele. Tá? Das outras equipes, ele não vê. A única pessoa que consegue ver a ação de todas as equipes são os gerentes e são os seguidores do projeto. Isso é muito importante, até mesmo para não gerar dificuldade na ferramenta. Porque talvez vocês podem clicar aqui e ver ações e podem trazer, às vezes, 2, 3, 4 ações. Só que aqui está marcando, nesse indicador aqui, pode estar marcando que o projeto tem 200 ações. E quando vocês clicam aqui, só vai trazer 2, 3. Por que isso? Porque você não tem permissão para ver as outras. Você está vendo as suas ações, a que você recebeu. As outras ações está sendo trocada entre outras pessoas de outras equipes, ou até mesmo da mesma equipe que a sua, porém você não tem permissão de verificar essas ações. Só o gerente do projeto e quem segue esse projeto. Então aqui também eu tenho projetos públicos, tá? Quando a gente cria um projeto, ele já é um projeto público. Então, se porventura se eu não quiser que ele seja público, ou seja, que toda a empresa veja esse projeto, eu vou ter que marcar ele como privado. Mas se eu não marcar ele como privado, ele vai aparecer aqui como projeto público. Então, qualquer pessoa que vê um projeto público, ele pode seguir o projeto. Tá? Então, por exemplo, na empresa de vocês, está acontecendo projetos em várias áreas, em vários setores. Então, quando vocês vierem aqui nessa tela projetos públicos, vai listar todos os projetos aqui de todos os setores da empresa. Então, por exemplo, tem um projeto em específico aqui que vocês gostariam de acompanhar. Só clicar aqui em seguir esse projeto, que vocês viram seguidor desse projeto. Então, toda a ação que foi entregue, o andamento desse projeto quando ele for mexido no andamento do projeto, vocês vão receber notificações para que vocês consigam acompanhar esse projeto, mesmo sem fazer parte dele, tá?
Mas se o projeto é público, então você consegue seguir esse projeto e acompanhá-lo. Aqui eu consigo ver os projetos que eu sigo, né? Por enquanto eu não sigo nenhum projeto, mas se eu seguisse projetos, ele ia listar aqui para mim quais seriam, né, esses projetos. Aqui são projetos arquivados. Então, como eu também não arquivei nenhum, ele não vai me listar. Mas a partir do momento que a gente arquivar projetos, ele vai me trazer lá. Aqui eu posso gerenciar os seguidores de um determinado projeto, né? Então as pessoas que estiverem seguindo esse projeto, ele vai me listar lá. Eu posso remover seguidor, posso adicionar novos seguidores, né, para um determinado projeto, e assim sucessivamente. Aqui eu posso filtrar por unidade, eu posso filtrar por setor. Então, bom pessoal, então projetos é isso. Aqui é o mural da empresa, né, que eu já mostrei também para vocês, que é o nosso mural de comunicação corporativa. Eu posso adicionar fotos aqui. Então, posso escrever um determinado texto aqui e publicar essa imagem, que essa imagem aqui vai para todas as pessoas da empresa. Então, todas as pessoas vão receber esse post aqui e ter a oportunidade de comentar, gostar, enfim. Aqui é onde a gente tem a nossa venda de consultoria de resultados e implantação. Então, vocês podem contratar a nossa consultoria, tá? Para que ajude a empresa de vocês a utilizar melhor o Overtrack. Então, a gente faz um estudo, né, das necessidades, dos projetos, dos planos de ação que a empresa de vocês tem. E junto com um especialista, a gente vai tentar entender a melhor maneira da empresa de vocês utilizar o Overtrack, e a gente vai juntos construir essa experiência, e para que vocês possam aproveitar o máximo possível da ferramenta Overtrack, tá bom? Então, se vocês quiserem contratar a nossa consultoria de implantação, é só acessar essa tela aqui em qualquer tempo e clicar em contratar agora. Isso já vai nos acionar e a gente já vai entrar em contato com vocês para que a gente comece a implantação, né, e dessa consultoria. Aqui é onde vocês têm a oportunidade de indicar o Overtrack nas redes sociais ou mesmo para amigos, né? Então, só digitar aqui o e-mail aqui de alguns amigos e vocês podem nos ajudar também a levar o Overtrack para pessoas que precisam, né, de controle e tem a necessidade de ter a produtividade de suas equipes melhoradas. Então, volta e meia a gente vai distribuir alguns brindes, né? Naturalmente isso vai ser sorteio dentro de quem for indicando pessoas. Então a gente vai usar essa base aqui para fazer esses sorteios, tá bom? Bom pessoal, eu acho que é isso. O objetivo aqui não foi esgotar 100% a ferramenta, mas ao mesmo tempo passar pelo menos um detalhe um pouquinho mais elaborado de cada funcionalidade aqui do Overtrack, para vocês terem uma noção geral, né, de como o Overtrack pode ajudar a empresa de vocês. Então espero que vocês tenham entendido. Se ficou ainda alguma dúvida, sempre lembrem, aqui do meu lado, aqui do ladinho aqui, vocês vão ter os meus contatos. Então, né, será um prazer receber ligações, e-mails, me chame no Skype, que a gente vai trocar ideia aí e vai tentar fazer a experiência de vocês ser a melhor possível com o Overtrack, tá bom? Abraço, galera, até mais.